E aí, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje eu venho aqui para falar de um assunto, né, com relação aos palmeirenses, ao Palmeiras, que é a fila, né? A fila do Palmeiras, a fila de 76 a 93 ali, mas o período sem título mesmo é de 1977 a 1992, né? Porque no ano de 93 o Palmeiras saiu da fila ganhando o Campeonato Paulista, né? Eu tenho ultimamente, assim, eu tenho conversado com alguns amigos, tanto pessoalmente mais velhos, né, quanto pela internet, vejo em rede social, grupos de WhatsApp, vídeos no YouTube, e eles falam assim, essa torcida, porque assim, hoje em dia o palmeirense tá chato, né, tá chato pra caramba, é amendoim demais, tá ganhando, é a melhor fase do clube e reclama de tudo, né, de absolutamente tudo. E aí eu vejo muita gente falando assim, vocês tinham que ver na minha época da fila como era ruim e tal. E parece assim que o pessoal que é mais velho, que passou por essa fila aí dos anos de 77 a 92, parece que eles ignoram que o Palmeiras teve uma fase tenebrosa nos anos ali 2001 a 2014, né? Então não foi só eles que sofreram. A geração mais nova, quem nasceu aí em 90, em 87, tipo de 85 pra cá, quem nasceu de 85 pra cá, pegou uma fase horrível do Palmeiras também, né? Eu mesmo eu tenho 35 anos, eu sou de 87, acompanho o Palmeiras desde 95 mesmo. Então eu vi aí do Palmeiras ali campeão da Copa do Brasil em 98, vi o Palmeiras campeão da Libertadores em 99, campeão da Mercosul em 98, né? Mas depois que o Palmeiras perdeu aquele título pro Boca, né? No ano 2000, em 2000 começou a draga e foi uma fase horrível, horrível. E assim, esse vídeo que eu tô fazendo é para mostrar que essa fase, claro, na minha opinião, né? Essa fase do Palmeiras de 2001 a 2014, ela é tão ruim, talvez às vezes até pior do que a fila. E assim, vamos lá, a fila do Palmeiras, tá? O Palmeiras foi campeão paulista em 76, e aí ficou até 93 sem conquistar um título sequer, né? Chegou na final ali do Paulista em 86 contra a Inter de Limeira, mas não teve assim, não teve grandes campanhas de destaque, né? Durante esse período, durante essa fila do Palmeiras, né, de 16 anos aí, o Palmeiras viu o São Paulo campeão em 77, e foi o mesmo ano lá que o Corinthians saiu da fila, né? Fila de título mesmo, que o Corinthians estava 23 anos sem ganhar nada. Aí em 86, o São Paulo ganhou outro Brasileirão, o Corinthians ganhou um brasileiro em 90 e o São Paulo ganhou um brasileiro em 91. E aí em 93 o Palmeiras já ganha o Paulista e sai da fila, né? Eu não vou colocar o Paulista aqui como título expressivo, porque hoje não é. Eu sei que nos anos 80 tinha um peso muito maior, né? Só que, se for ver bem, né? Palmeiras e os outros três grandes de São Paulo, eles disputavam ali o Campeonato Paulista e o Campeonato Brasileiro. A Copa do Brasil só foi em 89 que foi ter. E a Libertadores você só ia se você fosse campeão, né? E se não estou enganado, acho que o vice ia também, né? Aí em 89, que foi criada a Copa do Brasil, ia também para a Libertadores o campeão da Copa do Brasil, né? Só que a Libertadores nos anos 80 não tinha esse peso que tem hoje, né? A Libertadores começou a ter peso, se for ver, nos anos 90, né? Com as conquistas do São Paulo. Mas então, durante essa fila palmeirense, que a gente realmente não ganhou nenhum título, né? Ele teve que ver nossos rivais. O Campeonato Paulista ali alguém tinha que ganhar, né? Corinthians ganhou, São Paulo, Santos ganhou em 84, né? A Inter de Limeira ganhou em cima da gente, em cima do Palmeiras em 86. Só que, assim, de campeonato brasileiro, por exemplo, que é um título maior, teve esses 4 títulos, né? Que foi o São Paulo em 77, 86 e 91 e o Corinthians em 90, né? Então aí foram 4 campeonatos brasileiros, né? E o Palmeiras realmente não ganhou nada nesse período, ficou sem nenhum título, né? Mas a fase de 2001 a 2014 foi tenebrosa. Para mim, foi igual a fila. Acho que foi tão ruim quanto a fila. Eu não passei por essa fila, né? Eu nasci quase no final dela, nasci em 87. Mas para mim, se for comparar,
ela, para mim, ela ou é igual ou às vezes até maior. E aí eu já vou explicando ao longo do vídeo, né? Se você concorda ou não, aí é outros 500, mas pelo menos na minha opinião, a fase tenebrosa aí do Palmeiras, a fase dos vexames do Palmeiras, foi complicado. Então bate de frente com a fila de 77 a 92. Bom, e sobre essa fase, né, tenebrosa, eu chamo assim, fase tenebrosa do Palmeiras de 2001 a 2014, teve muito vexame, né? Só tinha esquecido de falar que durante a fila do Palmeiras, que foi até 93, né, que terminou em 93, ainda o São Paulo, o Palmeiras ainda viu o São Paulo sendo campeão da Libertadores um ano antes, né, em 92. Mas assim, então a fase do Palmeiras, a fase tenebrosa, ela começa no ano 2000, né? O Palmeiras fez um primeiro semestre ali muito bom, chegou na final da Libertadores, perdeu pro Boca nos pênaltis, do jeito que todo mundo sabe que foi, né? E passamos aquela semifinal contra o Corinthians, o Marcos pegando pênalti, enfim. E aí, no final do ano, a gente foi para a final da Mercosul, né? Contra o Vasco. Final da Mercosul contra o Vasco. Primeiro tempo, tava ganhando de 3-0, o título, porra, tava na mão. E aí a gente levou aquela virada, né? E, pô, é um vexame, né, meu? Em casa, com o estádio lotado, tá ganhando de 3-0 e levar uma virada para 4-3. Tudo bem, tinha Romário em campo, o Vasco era um timaço, mas, porra, dava para ter ganhado aquela Mercosul, né? E seria o bi da Mercosul, né? Visto que o Palmeiras já tinha ganhado em 98 contra o Cruzeiro. Então, o ano 2000 já começou, já era um sinal ali que tempos que tempos tenebrosos iriam vir. Aí, beleza. Veio 2001, né? Começou, teve 2000, veio 2001, não teve tanta coisa. O Palmeiras fez um campeonato brasileiro mediano, não teve assim nenhum vexame, não. Agora, 2002, a bicho já começa a pegar, né? 2002 é o ano que todo mundo sabe, né? O ano que começou o Palmeiras sendo eliminado na Copa do Brasil pelo Asa de Arapiraca. E foi uma eliminação que na época foi muito forte, né? Deu muita repercussão. E o Asa durante anos ficou assombrando o Palmeiras, né? Durante anos. Acho que o Palmeiras eliminou o Asa em 2015, né? Se eu não estou enganado, numa fase da Copa do Brasil. E durante muito tempo foi motivo de gozação, né? Só que o pior daquele ano, pô, tava para vir, né? Que daí seria o primeiro rebaixamento na história do Palmeiras. O Palmeiras fez um campeonato brasileiro péssimo e foi rebaixado, né? Contra o Vitória. O zagueiro Alexandre lá falhou nos gols, aí esse jogo eu assisti. E assim, se for ver, foi depois do Grêmio e do Fluminense, né? Foi o primeiro paulista dos rebaixados e foi o terceiro aí dos grandes, né? Porque até então não era comum time grande cair. O Grêmio tinha caído, eu acho que em 91, 94, não sei. E o Fluminense tinha caído, né, em 96 e 97. O Fluminense chegou até aí a terceira, né? A propósito, o Fluminense ele deve a Série B até hoje, né? Enfim, aí o Palmeiras, pô, primeiro rebaixamento lá em 2002. Eu assisti esse jogo e tal, lembro certinho. E vamos para 2003, né? 2003, pega e começa o ano. Palmeiras foi eliminado do Campeonato Paulista, normal, né? Tinha um time bem menos qualificado que em 2002. E a propósito, em 2002 tinha vários bons jogadores, né? Aquele time caiu, que sei lá, deu tudo errado mesmo. Mas se pôr no papel, não era um time tão ruim assim, não, né? Caiu com o Leverkusen, né? Como técnico, era o técnico do rebaixamento. Então, em 2003 foi o ano ali de jogar a Série B, né? Só que antes teve, sim, um grande vexame na história do Palmeiras, que foi a eliminação da Copa do Brasil, perdendo por 7-2. 7-2 em pleno Parque Antártica, né? Que é aquele jogo que o Marcos, ele tá tão bravo, acho que ele tá tão puta de ter levado tanto gol já, que ele vai chutar a bola e ele dá uma furada horrível. O cara do Vitória faz o gol e, pô, a gente perdeu por 7-2, né? Esse foi o primeiro vexame, primeiro, assim, dessa nova fase, né, do Palmeiras. Ser eliminado em casa tomando 7 é complicado, né? Beleza, aí em 2000 veio 2004, veio um ano melhorzinho, o Palmeiras fez um bom campeonato, né? A gente ainda fez 4-0 no Corinthians durante o Campeonato Brasileiro.
Tinha o Wagner Love jogando muito bem, só que daí eu lembro que a gente foi eliminado no Paulista, né? Pelo Paulista. Fomos eliminados pelo Paulista em 2004. Um goleiro, eu lembro até hoje, era Márcio, catou tudo naqueles jogos. E aí o Palmeiras foi eliminado nos pênaltis. E em 2004 também foi eliminado pelo Santo André na Copa do Brasil, né? Tava ganhando acho que de 4-2 e o Santo André buscou um 4-4. O primeiro jogo tinha sido 3-3, né? E como tinha gol fora, Palmeiras eliminado pelo Santo André, que viria a ser campeão, né? O Santo André naquele ano surpreendeu a todo mundo, foi campeão contra o Flamengo, dentro do Maracanã, né? Mas, pô, foi um vexame, né? Ser eliminado pelo Santo André não foi maior que o vexame do Flamengo, né? Que perdeu uma final. Mas o Palmeiras foi nas quartas de final. Primeiro jogo 3-3 e o segundo 4-4. Mas, pô, foi um vexame, né? 2005, 2006, a gente foi eliminado pelo São Paulo na Libertadores. Não tinha um time tão bom. Não dava pra ganhar do São Paulo, não. Só o time do São Paulo era um time bem melhor mesmo, muito mais técnico. Tanto é que o São Paulo, em 2005, foi campeão da Libertadores e chegou na final em 2006, né? Então, assim, de 2004, 2005 e 2006, se for ver, o 2005 ainda o Palmeiras fez um bom Campeonato Brasileiro, foi para a Libertadores, né? Aí em 2006 foi eliminado pelo São Paulo na Libertadores. E no ano de 2006 o Palmeiras no Campeonato Brasileiro perdeu para o Figueirense de 6-1. Esse jogo, né? Ele custou ali o cargo do Leão, que o Leão nessa época era técnico do Palmeiras, né? E o Palmeiras ficou ali brigando até na última rodada, só que daí se salvou do rebaixamento e ficou em 16º, né? Mas então 2006 também não foi um ano muito, muito bom, não. Em 2007, no ano de 2007, né, o Palmeiras não ganhou o Paulista, né? Foi eliminado pelo Ipatinga na Copa do Brasil, nos pênaltis, isso na segunda fase ainda, né? E no ano de 2007, eu lembro que o Palmeiras teve uma vitória bacana contra o Corinthians, né? 3-0, gol do Edmundo com um passe do Valdívia. E no final do Campeonato Brasileiro, na última rodada, o Palmeiras precisava vencer o Atlético Mineiro para ir para a Libertadores, né? Novamente, mais um vexame. O Palmeiras perdeu de 3-1 no Parque Antártica, ficou fora, perdeu a vaga para a Libertadores, né, do ano seguinte. E a única coisa boa naquele ano foi ver o Corinthians rebaixado, né? E durante esse período, vocês vão ver que essa fase tenebrosa do Palmeiras, muitas das alegrias eram secar os rivais e quando aconteceu alguma coisa com eles, como algumas eliminações que eles tiveram também vexatórias, quando eram eliminados de Libertadores. Pô, eu comemorei como se fosse um título, se for ver, quando o Corinthians foi eliminado lá em 2003 contra o River, que eu lembro que o cara bateu no Alessandro, né? O lateral esquerdo deles lá bateu no D'Alessandro. O D'Alessandro jogava no River ainda. Foi eliminado em 2003. Aí em 2006 lá teve aquela eliminação pro River, né? Em pleno Pacaembu. Isso do Corinthians também. Que a torcida queria matar os jogadores, invadiu o campo, só que daí 10 policiais lá conseguiram controlar a torcida deles, né? E ainda bem que não deu uma tragédia maior. Então, assim, durante esse período, cara, foi muito, muito palmeirense, assim, comemorava muito a merda dos outros, a desgraça dos outros. Pois bem, em 2008, aí sim, ganhamos o Paulista. Tava 8 anos na fila, ganhamos o Paulista, tudo bem, tudo bom. Só que, pô, Copa do Brasil a gente foi eliminado, levando 4-1 do Sport. O Sport viria a ser campeão, mas, pô, perdeu de 4-1, né, meu? Se tivesse perdido nos pênaltis, 1-0, beleza, mas foi massacrado pelo Sport. Perdeu de 4-1. Em 2009, Palmeiras, o maior vexame que ficou muito marcado, né? E até hoje eu acho que muito palmeirense tem desconfiança quando tá prestes a ganhar o título, igual o brasileiro aqui, fica falando, mas e se perder na próxima rodada e não sei o quê? Muito por causa do ano de 2009, né? O Palmeiras liderava aquele campeonato tranquilamente. O Jorginho estava como técnico, né? E aí entrou o Muricy, teve confusão do Wagner Love com a torcida, teve confusão com os próprios jogadores do Palmeiras, né? O Obina e o Maurício saíram no braço no jogo contra o Grêmio. E o Palmeiras, que estava em primeiro,
despencou. Foi despencando, não teve título, não conseguiu ser campeão. Campeão daquele ano foi o Flamengo e nem Libertadores pegou. Não conseguiu nem ser campeão. Nem Libertadores pegou, não. Não conseguiu nem se classificar para Libertadores. Ou seja, estava em primeiro e teve que finalizar o ano ali, nem indo para Libertadores. Perdeu a vaga até para Libertadores, perdeu a vaga para o Cruzeiro. O Cruzeiro, acho que, se eu não estou enganado, ficou em quinto naquele campeonato de 2009. Então foi uma pipocada, foi um grande vexame, né, na história do Palmeiras, um campeonato que estava na mão, perder daquele jeito. Aí veio 2010, né, o ano de 2010, o Palmeiras foi eliminado na Copa do Brasil. 2010 foi o ano que o Palmeiras sofreu na mão dos goianos, dos times de Goiás, tanto o Goiás quanto o Atlético Goianiense, né? Palmeiras foi eliminado pelo Atlético Goianiense na Copa do Brasil, isso nas quartas de final, e na Sul-Americana foi eliminado na semifinal pelo Goiás. E foi foda aquele jogo, eu lembro, eu estava assistindo também. Primeiro jogo o Palmeiras ganhou de 1-0 lá em Goiás, e aí o segundo jogo o Palmeiras saiu vencendo com o gol do Luan, e o Goiás virou o jogo. Terminou o jogo 2-1 e como tinha o gol fora, o Goiás passou para a final, né? E um adendo até bom falar sobre a Sul-Americana. Hoje em dia eu vejo assim muito palmeirense, flamenguista também, que eu converso, eles menosprezam pra caramba a Sul-Americana. É a segunda divisão da Libertadores, não vale nada, não sei o quê. Eu até concordo assim, que a Sul-Americana atualmente tá complicado, né? Os times medíocres mesmo. Eu acho que a Conmebol tinha que ver isso aí, né? Tinha que tentar fazer um campeonato um pouco melhor, né? Classificando, sei lá, do quinto ou oitavo só. Eu faria uma Libertadores e uma Sul-Americana totalmente diferente. Eu faria uma Libertadores com 5 brasileiros e 5 argentinos e Sul-Americana também. E aí só ia classificar os 4 primeiros do Campeonato Brasileiro e na Sul-Americana só ia do quinto ao oitavo. Então acho que o nível ia melhorar, né? Mas a Conmebol quer dinheiro, né? A Conmebol quer lucrar, isso não vai acontecer. Então assim, hoje em dia, flamenguista e palmeirense, que estão numa fase muito boa, né? Eles menosprezam pra caramba a Sul-Americana. Mas, pô, em 2010, pro Palmeiras, meu Deus do céu, isso aí seria um título, assim, enorme. E o Palmeiras foi eliminado na semifinal pelo Goiás. E eu lembro de uma tava assistindo na Globo esse jogo, e lembro de uma imagem do menino, que ele começou a chorar, e ele começou a chutar umas cadeiras, tadinho, e ficou marcada aquela eliminação por essa imagem, né, do menininho chorando e chutando as cadeiras, tudo. E, pô, o Palmeiras poderia, né, ter vencido o Goiás ali, pelo menos empatado só, já tinha ganhado o primeiro jogo, e ido pra final, né, pra tentar ganhar aquela Sula que, pô, pra nós seria um grande título, né. Então eu acho muito foda esse negócio de menosprezar. O Flamengo também, em 2017, lá, fez um auê na final da Sul-Americana, ia ser um grande título para eles, e perderam do Independente, né. Então é muito fácil desprezar quando você não tá na Sul-Americana, né. Aí eu quero ver quando o Palmeiras voltar a jogar a Sul-Americana, espero que demore, né. Mas eu quero ver se a torcida vai menosprezar igual tá menosprezando atualmente, né. Mas 2010 foi um ano também horrível, com vexames, né. Perdeu para o Atlético Goianiense, eliminado para o Atlético Goianiense e eliminado por Goiás. 2011 foi um ano horrível também, não foi um bom ano. Eu tô falando, por isso que eu tô falando, essa fase do Palmeiras, parece que o pessoal esqueceu. Mas foi horrível, foi tenebrosa. 2011, começou, o Palmeiras foi eliminado do Campeonato Paulista pelo Corinthians, né, nos pênaltis. Beleza, isso aí não é vexame, é sofrimento, né, não é diferente de vexame. Mas daí, o Corinthians na Libertadores foi eliminado na fase de pré-grupo pelo Tolima. E novamente, né, pô, aquilo lá foi maravilhoso pra gente e tal. E o jogo foi na quarta. O Corinthians perdeu do Tolima lá de 2-0. E, pô, no outro dia lá, os caras, Ronaldo, gordo safado, picharam o muro e tudo. O Corinthians tava na draga. E aí o jogo era no domingo. Palmeiras e Corinthians no Pacaembu. Palmeiras fez mosaico, ainda dando risada, né? Ha, ha, ha e tal. E, pô, era só afundar o Corinthians, era só afundar.
Ganhasse de 1-0 tava maravilhoso. O que aconteceu? O Palmeiras foi lá e perdeu, foi ressuscitar o morto. Perdeu de 1-0 para o Corinthians, gol do Alessandro. E aí eu já li, e muitos corintianos falam assim que esse jogo foi essencial. Porque esse jogo, o Tite, ele estava muito ameaçado. O Tite no Corinthians, né? Ele estava muito ameaçado, ele tinha saído na fase de pré-grupos, né? De pré-libertadores, pro Tolima. E, se ele perde ali pro Palmeiras, certamente ele seria demitido, né? Porque, imagine, se você é eliminado numa pré-libertadores, na quarta-feira e domingo você perde pro seu pior rival. Então, certamente ali ele seria demitido. E o que aconteceu? O Palmeiras foi lá, perdeu, pipocou, perdeu de 1-0. O Tite se manteve no cargo e no final do ano foi campeão brasileiro ainda por cima. Nem para isso, né? Nem para afundar o rival prestou. E nesse ano aí teve uma derrota, mais outro vexame incrível histórico do Palmeiras. E assim, nesse período de 2010 e 2011, eu trabalhei numa empresa que eu trabalhava à tarde, né? Trabalhava das 3 às 11. Então eu perdi muito jogo do Palmeiras. Às vezes eu voltava correndo para casa, eu trabalhava, dava para ir a pé de casa para o trabalho. Às vezes eu ia correndo para assistir o finalzinho dos jogos, né? E a internet também não era igual hoje, que a gente tem tudo na mão, que é tudo fácil, que dependendo se você tem um aplicativo ali do Premiere, alguma coisa assim, você assiste os jogos tudo ali em tempo real, não tinha nada disso. E aí eu trabalhava, né? Tava trabalhando lá e tal, era a Copa do Brasil, Palmeiras e Coritiba. Aí do nada, não lembro quem, um carinha chegou lá e falou: rapaz, seu Palmeiras tá sendo judiado, hein? Eu falei: mas por quê? Quanto que tá o jogo? Tá 4-0 já. Eu falei: louco, boa, sério? 4-0 pro Coritiba, não sei o quê. Eu acho que isso aí era, sei lá, 25, 20 minutos do segundo tempo. Aí eu ia trabalhando, já fiquei nervoso, já fiquei com raiva. Falei: puta que pariu, 4-0. Eu achava assim, 4-0 ainda? É vexatório? Mas beleza. Aí eu falei assim, mas talvez o Palmeiras marque um gol no finalzinho, né? Ficar 4-1. E no jogo de volta, pressiona, né? Tenta ganhar. Tenta reverter, né? Reverter. Aí passou uns minutos, o cara só chegou: rapaz, 6, tá 6-0. Acabou aqui. Eu acho que o cara tava ouvindo pela rádio, sei lá. E eu falei: mano, não acredito. 6-0. E foi, mano. Palmeiras... Vocês lembram, né? Vocês devem lembrar, né? Humilhado, massacrado por 6-0 do Coritiba. Foda, sair daquele jeito da Copa do Brasil foi motivo de piada durante muito tempo, né? 6 tão bem? Os caras mandavam isso aí, né? E aí, 6 tão bem? Foda, né? Levar de 6-0 pro Coritiba, velho, numa Copa do Brasil, vexame, né? Pelo amor de Deus. Aí veio o ano de 2012, né? 2012, no meio do ano ali, a gente ganhou a Copa do Brasil com o Felipão. E foi uma Copa do Brasil foda, né? A gente vingou o Coritiba do ano anterior, né, em 2011, que eles tinham goleado a gente. O Palmeiras venceu a Copa do Brasil em cima deles, né? Foi uma campanha bacana, gol do Betinho na final contra o Coritiba, né? Passamos pelo Grêmio também, com o gol do Barcos e tudo mais. O Barcos não jogou a final, quem jogou foi o Betinho. E beleza, né? Ganhamos a Copa do Brasil, tá bom, agora a gente vai, ano que vem vai estar... Todo mundo pensava, né? Ano que vem tá na Libertadores e tal, vai conseguir formar um time mais forte pra jogar. Lê do engano, Palmeiras nesse ano sofre o segundo rebaixamento da história. O segundo. Já tinha caído lá em 2002, né? E caiu agora em 2012. Para piorar tudo, Palmeiras é rebaixado e o pior rival, que tinha sido campeão da Libertadores em 2012, né, no meio do ano, foi campeão do mundo em dezembro, né? Então, o Palmeiras, nesse ano de 2012 aí, apesar da Copa do Brasil, é um ano para esquecer. A Copa do Brasil ali, não estou desmerecendo o título não, que foi um título muito importante, mas eu vejo assim, ela mais para contar os títulos do Palmeiras mesmo, porque foi um momento ali de muita felicidade, né? E o Palmeiras estava ganhando um título nacional depois de 12 anos, né? Que tinha ganhado a Copa dos Campeões em 2000
E aí ganhou a Copa do Brasil em 2012. Então, assim, eu achei que, pô, ia deslanchar, né? Eu falei, não, agora o Palmeiras ganha na Copa do Brasil, vai disputar na Libertadores ano que vem, pô, agora vai formar um time mais forte, agora vai ter mais chance de ser campeão de outras coisas. Foi uma felicidade momentânea, né? Não durou muito tempo, porque a Copa do Brasil ali o Palmeiras ganhou em julho de 2012, acho que em agosto, setembro já estava desesperado para sair de rebaixamento no Brasileirão, né? E não conseguiu e foi rebaixado no ano de 2012 e teve que ver o maior rival ser campeão, né? Isso que foi o pior também, que ajudou a piorar a situação, né? Aí no ano de 2013, né, começou, era aquela história, né? Vai ter que jogar a Série B, o elenco reduzido e tudo mais. Aí eu lembro que bem no Palmeiras foi eliminado, eliminado não, Palmeiras foi humilhado, né? Humilhado pelo Mirassol. Durante muito tempo também teve piadinha do Mirassol, né? Por 6-2. Campeonato Paulista, Palmeiras levou de 6-2 do Mirassol. E aí foi eliminado na Libertadores pelo Tijuana. E também aí eu não acho vexame não, porque, pô, normal. O Tijuana deu muito trabalho pro Atlético Mineiro, né? Que viria a ser o campeão, até que quase que o Tijuana tirou o Atlético Mineiro daquela Libertadores, né? Então, ser eliminado, um time que era para jogar Série B ali, beleza, ok. Teve nada demais, não. Aí o que aconteceu, né? Em 2013, né? Acho que foi bem no começo de 2013, o Barcos, em 2012, no ano anterior, né? O Barcos lá, o Hernan Barcos, tinha feito uma temporada muito boa pelo Palmeiras, né? O Palmeiras tinha encontrado um camisa 9, né? E ele falou que ia ficar e tudo mais. Daí eu lembro, eu acordei e tinha uma mensagem do amigo meu, Wesley, né? Chama de Bolinha. Abraço, Bolinha, se estiver vendo o vídeo, aliás. E ele é gremista, né? E aí ele mandou assim pra mim, eu acho que não lembro mais se era Orkut, sei lá, se era Facebook, já não lembro. Eu sei que ele mandou pra mim no celular, eu acordei assim, fui ligar o celular e tava lá. Ah, o Barcos aí do Imortal. Ô Beto, Barcos aí do Imortal. Eu falei, Barcos aí do Imortal? Mas como assim, pô? Aí eu já dei uma pesquisada no Google lá, tava lá. Palmeiras acerta empréstimo não, acerta troca de Barcos por 5 jogadores do Grêmio. Ah, fiquei... porra, pelo amor de Deus, velho, vai mandar o Barcos pro Grêmio? Vai vir 5 pereba? E, pô, o Paulo Nobre, né, ele falou na época que não tinha condições de disputar os campeonatos que tinham que disputar, a Série B, né, também, com um elenco tão reduzido, ele teve que fazer essa troca. Só que, ó, olha pra você ver, era pro Palmeiras ter o Marcelo Moreno no meio desses 5 jogadores, né? E o Marcelo Moreno era um cara, não estava na fase ali que o Barcos estava, né? Mas ele fazia os golzinhos dele. Então, assim, pô, 5 caras, se fosse realmente para ajudar o elenco, 4 caras, né? E mais o Marcelo Moreno, eu não trocaria não, mas, pô, dá para entender. Mas daí o que aconteceu? O Marcelo Moreno não veio, e não sei se vocês lembram, né? Igual eu falo, essa fase é tenebrosa, essa fase é horrível do Palmeiras. E lembra que o pai do Marcelo Moreno falou? Não, meu filho não vai para Palmeiras, não. E ele citou o Flamengo também, né, na entrevista. Mas vamos falar do Palmeiras. Ele falou assim, não, meu filho não vai para o Palmeiras, não. Time fracassado, time de Série B. Não vai jogar de jeito nenhum. Ele deu essa entrevista para uma rádio lá e tal, e explodiu, né? Todo mundo viu. E aí o Marcelo Moreno não foi pro Palmeiras, né? Mas, pô, foi uma humilhação pro torcedor, né? Pô, que é isso, velho? Perdeu o seu principal goleador, né? Pro Grêmio. Veio 5 caras, e 4 deles, né? Veio 4 caras, né? E o melhorzinho que era pra vir, não veio, né? Que era o Marcelo Moreno, e ainda tivemos que escutar o pai do jogador ainda execrando o Palmeiras, né? Falando que era time fracassado, time de Série B, né? Fazer o quê? 2013 foi um ano mesmo complicado, né? Só que o Palmeiras pelo menos ganhou a Série B, que era uma obrigação, né? Pegou e ganhou a Série B e foi pro ano... E veio aí, sim, o ano do centenário, né? 2014, Palmeiras fazendo 100 anos. O ano do centenário. Aí esse ano de 2014, né? Foi um ano que, pô, não dava para fazer também muita coisa, né? O Palmeiras estava vindo da Série B. E aí começou o Campeonato Brasileiro.
E o Palmeiras estava para inaugurar o Allianz Parque. O Allianz Parque foi inaugurado já no final do Campeonato Brasileiro, e foi um Campeonato Brasileiro muito sofrido, né? No ano do centenário. Ah, detalhe, no meio de 2014, não sei se foi exatamente em junho, em maio, não sei. Palmeiras novamente, ó, já tinha acontecido no começo de 2013. Aí no meio de 2014, o Palmeiras tava com um cara que fazia seus golzinhos ali, que jogava bem, né? Que é o Allan Kardec. E aí o São Paulo pegou e conseguiu contratar o Allan Kardec. Eu lembro em muitas notícias na época lá, que falaram que o Allan Kardec não fechou o Palmeiras por causa de R$ 5.000 que o Paulo Nobre não conseguia pagar para ele. E, pô, aí foi foda, né? Foi, pô, a gente já não tem time legal, já tá sofrendo no brasileiro, né? Pô, é ano de centenário, não ganhamos nada, né? Fomos eliminados em Paulista, em Copa do Brasil. Normal, né? Para um time de Série B aí, beleza, normal, que tava vindo da Série B até normal. Mas, pô, e agora, né? E aí foi só sofrimento, sofrimento até o final do campeonato. Aí na estreia do Allianz Parque, tava já nas últimas rodadas, eu vi aqui, eu tinha visto, foi na 35ª rodada em casa, Palmeiras inaugurou o Allianz Parque, né? E diante de 35 mil pessoas, Palmeiras perdeu de 2-0 pro Sport, né? E o primeiro jogador que fez o gol foi o Ananias. O mesmo Ananias que estava lá no acidente da Chape, né? Coitado, que descansa em paz. E eu lembro que na época também, mais piada. Meu, nessa época, igual eu falo, velho. O pessoal da geração mais antiga, eles batem no peito, parece que até com um certo orgulho, falando da fila, né? Ah, mas eu sofri muito, não sei o quê. Pô, vocês sofreram na fila e vocês sofreram junto com a nova geração, né? Agora. Porque, meu Deus do céu, foi sofrimento, foi vexame. Só notícia ruim. Palmeiras tinha lampejos de fase boa, né? E aí, em 2014, igual tá falando, aí no meio Não, tá falando do Allan Kardec, não. Tá falando do Ananias, né? O Ananias fez o gol do primeiro gol no estádio do Allianz Parque. E eu fui ver a classificação, Palmeiras, ele não ganhou nas últimas 6 rodadas. Ele foi da 33ª até a última, até a 38ª, sem vencer. O último jogo, o derradeiro, né, que estava naquela tensão do caramba, foi Palmeiras Atlético Paranaense, no Allianz Parque. O Atlético Paranaense abriu a contagem, né, 1-0. E aí depois o Palmeiras empatou no pênalti, né, nos pênaltis. Eu assisti esse jogo também, não passava Wi-Fi, né? e aí no final do jogo teve aquele negócio do Santos, né? O Santos e Vitória. E assim, na classificação lá, o Vitória, eu vi a classificação depois e tudo mais, o Vitória, ele terminou o campeonato com 38 pontos e o Palmeiras terminou com 40, né? 2 pontos de diferença. O Santos venceu aquele jogo. Então, assim, muita gente fala assim, o Santos salvou o Palmeiras. Salvou não, mas o Santos deu uma ajudada sim. Ajudou sim o Palmeiras. Porque mesmo se o jogo lá do Santos tivesse terminado 0-0, Santos e Vitória, o Vitória iria para 39 pontos e o Palmeiras, como tinha empatado com o Atlético, né, teria ficado com 40. Então, mesmo assim, mesmo se o Thiago Ribeiro não tivesse feito aquele gol, o Palmeiras teria se livrado do rebaixamento, né? O Palmeiras nesse ano aí terminou, no ano de centenário, né? Centenário do clube, terminou na 16ª posição, se safando do rebaixamento apenas na última rodada, né? E hoje eu tava vendo o vídeo de novo, né? Dos últimos momentos, já vi algumas vezes e tal, assisti o jogo no dia também. E assim, o Palmeiras terminou o jogo, né? 1-1, e ficou aquele clima tenso no estádio, né? Todo mundo assim, tipo, com cara de bunda, né? Cara de velório, tipo, o que vai acontecer agora? E aí o Kleber Machado tava narrando, daí ele narrou lá o gol do Santos, do Thiago Ribeiro, né? E aí no estádio, assim, já veio aquela comemoração do caramba, todo mundo gritando, porco, não sei o quê, gritando e comemorando, né? Então o Kleber Machado fala, o futebol é muito louco, os palmeirenses comemorando o gol do Santos, né? E aí realmente, porque daí acabava com qualquer chance do Vitória e era um alívio para nós, né? E o interessante, assim, que se vocês verem esse vídeo, também procura, é um vídeo acho que de 8 minutos, dos últimos 8 minutos do jogo, né? E é tão foda que, tipo, a torcida, ela comemorou, acho que durante uns 20 segundos apenas, assim. E aí já começa
Vergonha, vergonha, time sem vergonha. Porra, foda, meu. Aquele ano ali eu sofri também, né? Aquele ano ali, o Cristaldo fez uns golzinhos, né? Eu lembro. Mas, pô, imagine se tivesse sido rebaixado no ano de centenário, né? 2014. Pô, o Palmeiras já tinha sido rebaixado em 2002. E aí, pior ainda, né? Tinha sido rebaixado em 2012. E aí, jogou a Série B em 2013. Já pensou cair de novo em 2014? E aí, ano de centenário ainda, né? Ia ser muito complicado, né? Então, assim, ó, viram? Foram vários e vários vexames. Rebaixamento em 2002, aí jogou a Série B em 2003 e levou de 7 do Vitória. Em 2004, eliminado pelo Santo André, na Copa do Brasil. Em 2005, não teve nenhum grande vexame, assim, mas em 2006 foi eliminado, ficou na 16ª posição também. Não foi rebaixado, né, mas o 17º lá, o 20º, foram rebaixados. O Palmeiras ficou na 16ª posição, ou seja, fez um campeonato pífio, né? E acho que levou goleada do Figueirense. Enfim, todos esses anos foram vários e vários vexames. Então, e detalhe, né? Tem os rivais nisso. Tem os rivais, que lembra que durante a fila lá, no início, né, eu tinha passado para vocês que durante a fila do Palmeiras, em Campeonato Brasileiro, o São Paulo tinha sido campeão em 77, em 86, 91 e o Corinthians em 90, né? E também o São Paulo tinha ganhado a Libertadores em 92, né? Durante a fila dos anos 70, 80 do Palmeiras, né? Mas nessa fase de 2001, né? Mas de 2001 a 2014, essa fase tenebrosa, além dos vários vexames, dos vários sofrimentos que a gente teve, a gente ainda, o torcedor palmeirense ainda teve que ver muito rival comemorando, né? E não foi pouco, não. Em 2002, quando o Palmeiras, que foi o primeiro rebaixamento do Palmeiras, né? O Corinthians foi campeão da Copa do Brasil. E aí no final do ano, né? O Palmeiras já estava. O Campeonato Brasileiro era diferente, foi o último. A propósito, foi o último que ainda tinha mata-mata em Campeonato Brasileiro, né? Que daí em 2003 já foi a era dos pontos corridos. Então em 2002 o Palmeiras foi rebaixado na metade de novembro, né? E aí teve que assistir a final entre Corinthians e Santos, né? Pra ver quem ia ser o campeão brasileiro. E aí eu lembro até que nesse jogo, tava torcendo demais pro Santos ser campeão, né? Que entre Santos e Corinthians, óbvio, né? Torcer pro Santos ser campeão. Eu assisti o jogo com mais 2 amigos, né? Dando e Shiryu. Abraço, se estiverem vendo o vídeo também. E, eu e esse amigo meu, o Alessandro, o Alessandro é São Paulino, né? E a gente torcendo demais pro Santos. E o Shiryu, que é corintiano, não, né? Tava querendo que o Corinthians fosse campeão, mas as pedaladas do Robinho lá deu pra tirar um sarro, né? Que é o que dava pra fazer. Que era o que dava pro palmeirense fazer, né? Então, o Corinthians, durante essa época, ganhou a Copa do Brasil em 2002 e em 2009. Ok. E ganhou o Brasileiro em 2005 e 2011, né? E ainda ganhou a Libertadores em 2012, que daí, a gente, no ano do nosso rebaixamento, os caras foram lá e ganhou a Libertadores e ganhou o Mundial. O São Paulo ganhou, durante essa fase aí que a gente teve, o São Paulo ganhou 3 brasileiros, ganhou 6, 7, 8, né? 2006, 2007, 2008, e ganhou a Libertadores em 2005, né? E o Santos ganhou o brasileiro de 2002 e de 2004. Então, deixa eu somar. São 2 do Corinthians, 2 do Santos, 4. 3 do São Paulo. Então a gente teve que ver. E o Santos ganhou a Copa do Brasil também. E a Libertadores, verdade, tinha esquecido. O Santos ganhou a Copa do Brasil de 2010 e ganhou a Libertadores de 2011. Então, nessa fase tenebrosa aí do Palmeiras, o torcedor palmeirense teve que ver os rivais, os nossos 3 rivais de São Paulo, comemorarem 2, 3, 2, né? 7 brasileiro, 3 Copa do Brasil e 3 Libertadores. 7 brasileiro, 3 Copa do Brasil e 3 Libertadores, dividida entre os 3 grandes de São Paulo, né? E detalhe, tem também, a gente teve que ver também o nosso maior rival fora de São Paulo ser campeão também. Vocês que hoje falam aí
que o Palmeiras tem, que o Palmeiras não tem mais rival, não, é minha opinião, tá? O maior rival do Palmeiras é o Corinthians mesmo e depois o São Paulo. Só que o maior rival, então, do Palmeiras, fora de São Paulo, ganhou 3 Campeonatos Brasileiros e uma Copa do Brasil, que é o Cruzeiro, né? O Cruzeiro, historicamente, é, sim, o maior rival do Palmeiras fora de São Paulo, né? O Cruzeiro ganhou Campeonato Brasileiro em 2003, em 2013 e em 2014. E ainda ganhou a Copa do Brasil em 2003. Então, somando tudo, mano, eu já até perdi as contas. Deixa eu voltar aqui de novo. Deu 7 brasileiros? Não, 7 não, 10 brasileiros. A gente teve que ver. 10 brasileiros. 4 Copa do Brasil e 3 Libertadores. Olha isso, hein? Olha que o palmeirense teve que aguentar. Então, gente, ó, durante esse período de 2001 a 2014, igual eu falo, foi uma fase horrível, tenebrosa. O Palmeiras deu um pouquinho de alegria ali durante o Paulista, né? O Paulista de 2008, e mais alegria ali durante a Copa do Brasil de 2012, mas daí aconteceu igual eu disse, né? Que, pô, foi massa pra caramba a conquista da Copa do Brasil, eu comemorei muito também, mas aí 6 meses depois a gente estava rebaixado, né? Então, assim, foi do céu ao inferno em pouquíssimo tempo mesmo. Então, dito isso tudo, né? Eu acho, pra mim, na minha opinião, que a fase tenebrosa do Palmeiras não fica devendo em nada pra fila pra fila palmeirense, né? Deve ter sido chato, deve ter sido ruim ficar ali e ver o seu time sem ser campeão. Mas aí eu pergunto, né? O que é melhor? Quer dizer, o que é melhor não, né? O que é menos pior? Você não ganha nada durante, vamos colocar aí, 15 anos, né? Porque é os anos que começa a fila, 77 e 92. Não pode falar que é de 76 a 93. 76, o palmeirense em 76, no Natal, ele podia bater no peito no Natal de 76 e falar, fui campeão paulista. E mesma coisa em 93, né? No Natal de 93, ele fala, meu time foi campeão paulista esse ano. Então, a fila mesmo, se for ver, é de 77 a 92, 15 anos. O que será pior? Você vê seu time 15 anos sem ganhar nada, ou ver 2 rebaixamentos e vários vexames acontecerem, e pior também, ver os rivais ganhando muito. Então, por isso que, pra mim, galera, vocês querem, comentem aí e tal, pra mim, na minha opinião, essa fase tenebrosa do Palmeiras de 2001 a 2014 não deve em nada para a fila que foi de 77 a 92. Sei lá, para mim, às vezes eu acho que a pior fase do Palmeiras, o momento mais difícil de torcer para o Palmeiras, foi agora, de 2001 e de 2014. E depois, né, só falando para esse vídeo não ficar uma deprê danada, né, porque eu vou relembrando aqui, acho que vocês que são torcedores de verdade mesmo do Palmeiras, que não abandonaram o time naquela época, né, que hoje estão aí, sendo campeão de tudo, devem lembrar daquela fase e falar, nossa fase está ótima. Então é por isso também que eu fico muito chateado com o torcedor palmeirense, que às vezes o Palmeiras perde um jogo e fora Abel, esse time sem vergonha, esse time não presta. Claro que é uma minoria, né? Mas a gente tem que agradecer a fase atual do Palmeiras, de 2015 para cá, né? Já ganhou 2015 e 2022 a Copa do Brasil, 2015 e 2020 a Copa do Brasil, ganhou 2 brasileiros, tá para ganhar o 3º agora, né? E ganhou 2 Libertadores, né? Que tem um peso imenso. Então a gente só tá aqui a agradecer por essa fase, né? A fase maravilhosa do Palmeiras. Hoje em dia é fácil ser palmeirense, né? Mas naquela época ali, rapaziada, se você, igual eu disse, se vocês têm 35 deixa eu ver, quem nasceu em 95, provável 97, às vezes lembra muita coisa já. O torcedor palmeirense, se você é torcedor do Palmeiras hoje, você tem 25 anos, provavelmente você lembra muito pouco, não lembra do primeiro rebaixamento, mas aí você pegou tudo, né? Criança ainda, né? Imagine, criança ali em 2003, ali com 6, 7 anos, vendo Vitória golear o Palmeiras, ou o moleque ali de 12 anos, né? Que tá na adolescência ali, vê o Palmeiras
ser rebaixado, né? Por exemplo, alguém que nasceu em 2000 aí. Então a nossa geração, igual eu disse, né? Eu nasci em 87, tenho 35 anos. A nossa geração viu muita coisa ruim também, né? Então, pra mim, a fase tenebrosa aí do Palmeiras, ela... Eu não sei dizer qual que é pior, mas ela não deixa em nada a desejar pra fila, não. Ela foi tão ruim quanto. É realmente uma fase tenebrosa. Mas é isso aí, galera. Hoje em dia, igual eu falei, né, a nossa fase está muito boa. Vamos aproveitar enquanto dá, enquanto pode, né, enquanto é tempo. Mas deixa aí embaixo nos comentários a opinião de vocês sobre qual fase que vocês acham a pior para ter sido palmeirense, né? Ah, e possivelmente eu quero ver também, se vocês comentarem, os comentários do pessoal mais velho, né? Porque eu vim fazer esse vídeo por causa disso. Porque os mais velhos falavam assim, eu já vi muita gente que é mais velha que eu, falando assim, mas esses amendoim aí não sabem o que é torcer e tal. Imagine se eles estivessem na nossa época lá da fila. E eles falam como se não tivesse essa fase horrível, né? Que o Palmeiras tinha passado. O azar de vocês, eu sei que parece até uma disputa de quem sofreu mais, né? Mas assim, o que eu quero dizer assim, é que, vocês só tiveram um azar. Que vocês pegaram a fila e pegaram essa fase tenebrosa que o Palmeiras teve de 2001 a 2014. Eu só vi essa fase, né? Mas que foi sofrimento pra caramba, foi. Mas é isso aí, pessoal. Se gostou do vídeo, dá um like aí e comenta aí, porque eu quero saber a opinião de vocês. Mas é isso aí. Um abraço.